Turma do 9º ano. Isso aí, né, pessoal? Vamos que vamos. Vamos responder algumas questões e resolver aqui algumas questões. Vamos que vamos aí. Pessoal, essa semana nós estudaremos o Teorema de Tales. Você vai falar assim, professor, quem foi Tales? Quem foi esse camarada aqui, ó? Tales, considerado aí Tales de Mileto. Um cabra, ele era considerado um dos 7 mais sábios da época dele. Ele viveu, pessoal, a 640 a 564 antes de Cristo, tá bom? AC, antes de Cristo. Então percebe que tem bastante tempo aí, né? Que ele foi a vida dele durante esse período aqui, ó, tá bom? Então esse camarada aqui, ele desenvolveu aí alguns conceitos dentro da geometria, né? De geometria. E ele começou sua vida lá como mercador, aí tornou-se rico bastante, né? E aí ele usou a sua últimos anos de vida para dedicar-se à filosofia, à matemática, né? Astrologia, entre outros. E esse camarada ele desenvolveu esse teorema, né? Matemático que nós vamos estudar hoje, tá bom? O que ele fez? Ele colocou aqui três retas, certo? 3 retas, ó. Sim. Vamos colocar certinho. Isso. 3 retas paralelas, ok? Eu vou dizer que essa reta aqui primeira aqui ela é R, essa é S e essa é AT. Tudo bem, aí o que ele fez? Nesse feixe de reta aqui, que é RST, ele desenha uma outra aqui, pessoal, só que é a chamada de transversal, tá bom? Essa reta aqui é a chamada de transversal. Vou colocar aqui o nominho dela de reta U, tá? Reta U. Essa reta U é a transversal que intercepta a RAS e AT. Nessa mesma linha ele desenha aqui outra transversal. Vamos dizer que essa aqui seja a reta V, certo? Tá V. O que nos interessa aqui, pessoal, por enquanto, é nomear aqui esse ponto A, esse ponto B e esse ponto de interseção C. Esse aqui D, esse aqui E e esse F. Eu quero que vocês analisem muito bem aqui uma questão. Eu não vou explicar, pessoal, a fundamentação teórica do teorema, tá? Eu vou explicar aqui de uma forma prática para que você entenda e já vá direto aos assuntos e faça, tá bom? A fundamentação teórica, vocês vão estudar bastante isso aqui no ensino médio. Mas eu quero que você analise comigo aqui que AB, essa medida aqui, ó, AB, ela forma uma razão com BC, tá bom? E olha, então vai ficar assim: AB sobre BC, certo? Por que se forma essa razão? Olha, se eu conecto aqui, ó, pessoal, essa reta, certo? E vamos conectar aqui com essa régua. Conectei ali, ó, no ponto 0, lá no ponto A, certo? Olha, eu quero que você verifique aqui, ó, onde está aqui, ó, com 3,5 no meio. Se eu movimentar essa reta assim, ó, olhe bem. Olhe bem. Eu estou movimentando ela, tirei daqui e estou movimentando para cá. Percebe que essa medida ela vai alterar? Ela vai alterar. Então, quanto mais para cá, ela vai aumentando. Então, é o seguinte. Se você diminuir, se você movimentar essa reta para cá,
cima desse ponto fixo. Se eu movimento ela para cá ou para cá, esse aqui vai diminuir ou vai aumentar. Diminuindo esse aqui, BC aumenta. Se esse aqui aumentar, esse aqui diminui. Então, aqui existe uma chamada razão, tá? Eu tenho uma razão de AB para BC. Eu tenho uma formação, uma razão. O que nos interessa aqui saber de início é que essa transversal, esse acontecimento aqui, quando você movimenta uma parte, essa reta, essas duas partes elas são alteradas de forma proporcional. Está ligada também a essa aqui, pessoal. Tá? Está ligado a isso aqui. Então, essas duas, ele descobre então que essas duas transversais elas projetam segmentos proporcionais nesse feixe aqui de paralelas, tá? Então vai ficar assim que AB, a razão formada nessa aqui, ela é igual à razão formada nessa outra reta aqui, ó, tá? Essa reta U. Então eu tenho aqui AB para BC, eu tenho DE para EF. Então aqui eu formei o que? Eu formei aqui uma proporção. Agora, vamos supor que tenha aqui um número, né? Vamos supor que AB seja 2. AB seja 2 e BC seja 3. Vamos supor que, né, aqui seja 4 e aqui seja 6, certo? Nossa, que 6 horrível. Então, como seria essa proporção aqui? Essa proporção, ela seria montada desta forma assim. AB é 2 sobre BC, que é 3, é igual a DE. Qual que é o DE? 4. E se eu não soubesse isso aqui, ó, vamos supor que não soubesse que é 6, eu colocasse aqui um X. Então aqui seria o que? X. Então aqui eu tenho uma formação proporcional, certo? Pessoal, só que eu tenho outra formação também, uma outra ligação proporcional. Grava isso aqui, tá? Ó. Grava aqui. Eu posso pegar AC com BC. Ó, eu posso ter AC sobre BC. Eu formar uma razão. Então, a medida total do segmento de A até C sobre BC, tá? De A até C sobre BC. Forma uma razão aqui. Então, quantos que... E aqui, do outro lado, a mesma coisa. Tá, a mesma coisa. Eu posso ter DF sobre EF. Então, aqui eu formo o que? Aqui eu formo uma outra proporção. Então, eu tenho AC 5. Por que 5, professor? Você soma aqui, ó. 2 mais 3 dá 5. E BC, 3. DF dá quantos, pessoal? DF dá quantos? 4 mais X. 4 mais X. E EF? EF dá X, certo? Então aqui eu tenho uma proporção. Agora, vamos inverter, né? Eu tenho aqui AC por AB. Percebe que não é BC mais? Agora eu vou pegar esse termo aqui, ó. AB. E também eu tenho DF sobre DE. Vamos colocar os números lá? Qual que é a medida de AC? A medida de AC você tem aqui 5, né? Qual que é a medida de AB? AB é 2.
é igual. Qual que é a medida de DF? DF é 4 mais x, correto? E qual é a medida de DE? 4. Então, eu tenho aqui uma outra proporção formada. Então, percebe que eu vou ter essas três formas aqui de proporção no cálculo da teoria de Mileto, tá? Tales de Mileto, tá bom? Com isso, vamos resolver uns exercícios. Aliás, uns exemplos. Então, pessoal, aqui eu tenho um feixe de paralelas, certo? Aqui eu tenho um feixe de paralelas. Elas são paralelas, têm a mesma direção, o mesmo sentido, certo? E